Ser salvo também significa não correr mais o risco da condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Alô, alô? Está muito rachado? Alô, alô? Melhorou? Alô, alô? Alô? Não? Tá ruim? Bom, a irmã Zeni estava me falando sobre essa questão do inimigo interferir, ler pensamentos, sugerir, etc., em relação à questão da oração. Fica tranquilo, a oração é uma coisa entre nós e Deus, e não importa o que o inimigo queira fazer, ele não pode fazer. E é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E lá ele não pode entrar. E não precisa ter medo, porque eu me lembro que houve uma fase na história da igreja, fase recente da história, que uns irmãos exageraram tanto nessa coisa, que dizendo, olha, o diabo ouve o que você ora e atrapalha e tal, que eu comecei a notar o seguinte, que se os irmãos oravam alguma coisa séria e profunda, eles faziam um pensamento, porque audivelmente era só o superficial. Aí eu dizia, gente, esse povo está com medo do diabo. Então, estamos falando com a irmã Zeni, o momento de oração é sagrado, fica tranquilo. Fica tranquilo, o momento de oração é sob o cuidado do Espírito Santo, e ela estava conversando comigo porque ela pensa assim, eu também penso, o momento de oração é sagrado, fica tranquilo, pode orar à vontade, que o Senhor protege você, guarda você, e o Espírito Santo intercede por você. Tá bom, obrigado. Mesmo porque está terminando já, né? Gente, eu não cheguei nem na metade. Meu pai. Esse aqui eu aceito. Obrigado, Vitor. Então, não correr mais o risco da condenação, porque há uma nova lei que atua sobre nós, que é o que o texto nos ensina. Lá em Romanos. Não, ele sabe. Ele é onisciente? Não, onisciente é saber todas as coisas ao mesmo tempo. Onisciência é saber todas as coisas ao mesmo tempo, mas o sujeito que porventura, o ser espiritual que porventura se aproximar de mim, não há mediação entre mim e ele. Entre nós aqui tem mediação. Para eu falar, para a irmã me entender, eu tenho de movimentar o ar, gerar som e a irmã me ouvir. Que mediação há entre nós e seres espirituais? Eu pensei que ele sabia do que a gente pensa por causa da nossa fala. Oba, obrigado. E também por causa que ele conhece a nossa história. Ele nos acompanha. É verdade. Ele sabe mesmo da nossa história, mas não há mediação. A mediação entre nós e os seres espirituais é no pensamento. É no pensamento. Então não tem. Agora, a gente não precisa ter medo, porque nós estamos sob a proteção do Senhor. A gente não precisa ter medo disso. Agora, é por isso que ele sugere coisas que a gente não sabe de onde veio. Inclusive, não é incomum, todo mundo aqui que já discutiu com alguém alguma vez deve se lembrar de situações
em que a pessoa disse alguma coisa e você falou para ela, por que você disse isso? E ela disse para você, eu não falei isso. Vocês já tiveram essa experiência, não? Bastante, né? Você fala para a pessoa, por que você disse isso? E ela disse, eu não falei. E você disse, falou. Você falou, eu ouvi você falar. Ela não teve consciência que falou. Ela recebeu alguma sugestão no meio da ira, no meio da coisa, soltou. E ela nem sabe de onde veio isso. Diga-me. Pronto. Exatamente. Magnitude que eu tinha falado. Exatamente, é Satanás. Exatamente. E discípulo dos que mais andaram com ele, né? Dos 3 íntimos. E é isso mesmo. Você já deve ter tido essa experiência várias vezes. Em que você fala para a pessoa, por que você disse isso? Ela diz, não, eu não falei. Falou sim, falou. Eu ouvi você falar. E você não sabe de onde veio. Essa é a batalha contra o inimigo. Por isso que o Paulo disse, olha, a luta não é contra carne e sangue. A luta não é contra seres humanos. A luta é contra o adversário das nossas almas. Por isso que a Bíblia diz, não julgue ninguém. Você não sabe o que está acontecendo, você não tem a menor ideia. Isso não quer dizer que o sujeito não é responsável pelo que faz. Porque vai haver um momento em que ele vai ter de anuir aquilo lá. Ele vai ter de concordar com Satanás em algum momento. Porque ele não está possesso, né? É muito complicado isso. Mas nós que lidamos com o mundo espiritual, nós sabemos isso. Que de repente o camarada falou uma coisa e ele não se dá conta do que falou. O irmão citou claramente lá o caso de Pedro, um caso típico. Eu não sei se está na pauta discutir sobre isso, porque uma coisa que ficou incomodando, mas você disse aí um momento sobre o diabo sugestionar. O que ele faz, porque também conhece as nossas propensões. Agora, entre sugestionar e conhecer o que eu penso, por exemplo, a minha oração silenciosa, ele sabe? Sabe? Nunca tinha pensado nisso. Como é que é isso? É, porque é pensamento. Agora, o ponto básico é o seguinte. Quando a gente fala em pensamento, a gente está falando na forma como nós mediamos com o mundo da superestrutura, com o mundo espiritual. Quando a gente fala em oração, a gente está falando de estar na presença de Deus. E aí, não importa o que o diabo saiba ou não. Porque ele não pode fazer nada. O diabo não pode interferir na nossa comunhão com Deus. Esse é que é o ponto. Ele não pode. A questão é, ele ouviu. Ok, e daí? E daí? O que ele pode fazer? Nada. Nada. Pronto. Jesus orava audivelmente o tempo todo. A oração mais profunda que Jesus fez audivelmente. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque a questão não é o que o diabo sabe ou o que o diabo não sabe. A gente não tem de se proteger do diabo. A gente tem de andar com Deus. Quando a Bíblia diz que é para a gente vigiar, não é para a gente vigiar o diabo. É para a gente vigiar se está andando com Deus.
Senão a gente traz o diabo da periferia para o centro. O diabo está na periferia, não se esqueça disso. E tem mais, o diabo não está nem ao redor da gente. Ele está ao derredor. Ao redor da gente acampa o anjo do Senhor e nos livra. O diabo está ao derredor. Nossa preocupação não é o diabo. Nossa ocupação é Deus. Então nós temos de estar com os olhos fitos no autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. E o que nós temos de vigiar é se nossos olhos estão lá. A gente tem de vigiar Jesus, que é inclusive o grande trabalho da liderança da igreja. Qual o grande trabalho da liderança da igreja? É dizer, pessoal, Jesus está virando ali para a direita, ó. Porque a liderança da igreja não está lá na frente. Quem está lá na frente é Jesus, o autor e consumador da fé. A liderança da igreja está na retaguarda, dizendo, pessoal, não desanima, vamos, olha Jesus lá, ó, não perde Jesus de vista, ó Jesus lá, ó Jesus, ó, tá virando, vem comigo. E se a gente percebe que tem um irmãozinho que não vai, a gente bota nas costas e leva ele, vem comigo, rapaz, não para não, que Jesus está andando e nós vamos atrás de Jesus. Porque nós somos copastores. O pastor é Jesus. Todos nós que somos pastores somos copastores. Tá certo? É isso. E se tem um pastor acima de você, então você é um cocó-pastor. Pronto. Porque o pastor é Jesus. O pastor é Jesus. Nós somos todos copastores. Ponto. E nosso negócio é levar o povo para Jesus. Para Jesus. Ele é que está lá na frente. Ele é o autor e consumador da fé. E o Satanás está na periferia das periferias. Entende? Senão a gente traz Satanás para o centro. Não pode trazer Satanás para o centro, porque ele não está. E quando nós estamos em oração com o Senhor, nós estamos em oração com o Senhor. Ponto. Essa questão aqui nesse versículo, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sim. É isso. Sim, mas há uma ideia equivocada de o que é estar em Cristo. O que está em Cristo é estar salvo. E isso é a ideia, né? De que nós estamos sob o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, e nós não seremos mais condenados. É isso. Nós já fomos libertos. Agora o que você está dizendo é de alguém que se diz que está sob Cristo e vive em pecado. É isso que você está falando? Aí tem de perguntar para ele se ele está mesmo. Porque aquele que está no Senhor não vive em pecado. Não quer dizer que não peca. Quer dizer que ele não vive em pecado. É diferente. O Ed René tem um sermão sobre o pecado do cristão extraordinário. E ele disse, depois que a gente realmente faz um pacto com Jesus, pecado é um acidente na nossa vida. A gente tropeça nele, mas a gente não o maquina. A gente não o programa. A gente não o projeta e a gente não o planeja. Entendeu a diferença?
Essa é a diferença. Se a gente está planejando, opa! Tem de perguntar o que está vendo, moço. O que está vendo? Está sob ataque. Tá, pois é, se está sob ataque, cedeu já, né? Então se cedeu ao ataque. Agora, por que nós não estamos mais sob nenhuma condenação? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Antes nós estávamos debaixo da lei do pecado e da morte, ou seja, nós estávamos sob a condenação. Cristo nos tirou, essa lei não tem mais jurisdição sobre nós. Essa lei não tem mais jurisdição sobre nós. Então, quando eu pecava antes de converter-me a Cristo, antes de ser convertido ao Senhor, eu pecava porque eu estava sob a lei do pecado e da morte. Eu não tinha opção, eu só pecava. Agora, se eu peco, é porque eu cometi um acidente. Eu tropecei. Mas não significa que eu estou sob essa lei. Por isso eu posso me arrepender e imediatamente tomo posse do perdão que eu já tenho. Diferente do cara que não tem o Senhor. Porque essa coisa é o seguinte, é uma coisa que a gente não fala porque é complicado. Mas um cara que não encontrou Jesus ainda, ele comete um erro grave, que a sociedade acha grave. E ele também acha grave. E ele reconhece que ele pecou. E ele vai e pede perdão para a pessoa contra quem ele pecou. E ele é perdoado pela pessoa. Ele está salvo? Não. Porque ninguém está no inferno porque pecou. Ninguém vai para o inferno porque adulterou. Ninguém vai para o inferno porque assassinou. Ninguém vai para o inferno porque roubou. O sujeito vive a roubar, a assassinar e a adulterar porque está no inferno. Entendeu a diferença? Ele está no inferno e por isso essa é a vida dele. Então ele não tem como ser condenado a um inferno pior do que o no qual ele já está. Ele está morto nos delitos e pecados dele. Não tem mais nada que ele possa fazer para piorar a situação dele. Percebe? Quem é julgado por coisas que faz conscientemente somos nós. Porque se você fez, meu irmão, se eu fiz, foi porque eu quis. Porque eu já não estou mais sob a lei do pecado e da morte. Nessa lei não domina mais a minha vida, eu não estou sob jurisdição dela. Eu não sou um cara obrigado a pecar, obrigado a pecar, obrigado a pecar. Não sou mais. Então quando eu faço, fiz porque quis. Pois não. E ele é daquela pessoa que diz que é certinho, né? Não tem vício de nada. E por que essas pessoas têm mais dificuldade para chegar até Jesus? Porque as outras nós sabemos que tem os vícios, tudo, e conseguem ver a necessidade, né? E essas pessoas assim não conseguem enxergar que necessita da salvação. Justamente porque elas pensam que o pecado é moral. Mas o pecado não é moral, é existencial. E é isso mesmo, as pessoas pensam que o pecado é moral. Quer trocar? Obrigado. O pecado, alô? O pecado não é moral, é existencial. Então um dia ela vai perceber o seguinte, que viver em pecado não é viver cometendo determinadas coisas pura e simplesmente. É viver sem levar em consideração a vontade de Deus. Alguém perguntou para um filósofo, eu já citei isso outras vezes,
Qual é o maior problema da humanidade? É saber se Deus existe ou não, respondeu o filósofo. E a pergunta foi, por quê? E o filósofo disse, porque se Deus existe, não se pode viver de qualquer jeito, tem um jeito certo de viver. E isso é que mantém as pessoas no inferno. O fato delas não entenderem que tem um jeito certo de viver, que é não pecando, mas sim adorando a Deus. Que é mais do que não pecar. É muito mais profundo do que não pecar. É adorando a Deus. Então essa é por isso que elas têm essa dificuldade. O cara que já foi pego mesmo por tudo quanto é tipo de pecado, ele já se dá conta, eu estou no inferno. O cara que não é pego nisso, ele não acha que está no inferno. É por isso que para ele é difícil. Mas a gente tem de também aprender a pregar para essas pessoas a partir da graça. Fazê-las ver que essas virtudes que ela tem são fruto da graça comum e que a graça que Deus está agindo sobre a vida delas tem um objetivo muito mais profundo do que é só elas não cometerem certos erros, mas sim elas terem uma profunda comunhão com Deus. É para lá que elas têm de ir. O problema também é que a gente só prega a partir do pecado, mas não sabe pregar a partir da graça. Porque a graça de Deus enche o coração dos homens de alegria e de fartura. E aí quando eles já estão com o coração cheio de alegria e fartura, ele diz, mas o que mais que eu preciso? Aí a gente tem de dizer, então, sabe por que Deus está enchendo o seu coração de alegria e fartura? Porque Ele quer ser o seu Deus e quer que você seja o filho dele, e Ele está demonstrando para você como é bom quando Ele abençoa. Aí a gente aprende a pregar para as pessoas a partir da graça, porque a gente só sabe pregar a partir da queda, mas tem de aprender a pregar a partir da graça. Bom, gente, então, engraçado, quando o Senhor me deu esse pensamento de falar sobre o que significa ser salvo, eu falei assim, Deus, isso é chover no molhado. Mas vocês perceberam como nós ficamos longe dessas verdades? Que coisa impressionante como nós ficamos longe dessas verdades. Eu ainda disse, mas Deus, isso aqui é chover no molhado. O pessoal vai dizer, o Ari não tinha nada para falar e precisavam manter a instituição, só pode ser isso. Mas, olha que coisa impressionante. Fala, querida. Rapidinho, só nesse aspecto sobre a pregação nossa, além de não estar sendo feita a partir da graça, está sendo feita sobre o pecado, mas ainda mais sobre o pecado moral. Mais baixo, põe mais baixo. Mais o pecado moral do que o existencial. É verdade, é verdade. Uma coisa que está acontecendo no meio da nossa igreja. Nós que estamos em contato o tempo todo com o Evangelho de Cristo, a gente está com uma gama de jovens e adolescentes angustiados porque não tiveram ainda um encontro com o Senhor, mas por causa daquele lance. Filho de Saulo, Paulinho e a gente está ainda com essa pregação errada. Exatamente, que torna a coisa pior ainda, é verdade. Então, a salvação não é para melhorar moralmente o ser humano, é para ele nascer de novo. E para ele se tornar um espírito com o Espírito de Cristo. É outra história. Então, vai melhorá-lo moralmente? Claro que vai. Vai melhorá-lo eticamente? Claro que vai. Mas é mais profundo do que isso. É mais profundo do que isso. Então, ser salvo é não incorrer mais o risco da condenação, não porque significa que você pode fazer o que quiser, que Deus não vai condenar você. É primeiro que você só vai fazer, se você realmente nasceu de novo, você vai querer a vontade de Deus. Porque você foi atraído por Deus, então você vai querer a vontade de Deus. E lembre-se
você vai ser atacado, mas você não precisa ceder ao ataque. Você só tem de entender que está sendo atacado. Entendeu? É o camarada que de repente, que ama a esposa e tal, e de repente começa a prestar atenção em tudo quanto é mulher que passa na frente dele, e ele começa a ficar perguntando: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que eu não amo mais a minha mulher? Não sei o que lá. Não, ele está sendo atacado. O diabo está dizendo para ele assim: escuta, você está lá, firmão com a sua esposa, gosta dela, ela é uma mulher maravilhosa e tal, mas olha o que você está perdendo. Olha o que você está perdendo. Eu posso te ajudar a ter mais. Você vai se realizar muito mais como homem. Você vai se sentir muito mais másculo. Você, é claro, não ouve todo esse diálogo, né? Você só sente. E aí você diz: o que está vendo comigo? Será que eu estou carente? Não, você está sendo atacado. Você tem de dizer: não. Arreda Satanás. Arreda Satanás. Que eu não tenho essa necessidade. Eu não quero isso. Eu quero o que eu tenho na presença de Deus. Eu não quero isso. Agora, o inimigo vai oferecer isso o tempo todo, porque ele vai dizer para você o tempo todo: ó, eu tenho esse pessoal na minha mão, eu posso entregar para você. E você tem de dizer não pelo simples fato de que, primeiro, você não pode desobedecer a Deus. Segundo, que isso tudo é uma grande mentira. Você nem vai ser mais homem, nem vai ser mais másculo, nem vai ser mais coisa nenhuma. Vai ser só mais um idiota. Você não vai ser mais nada. Então isso é uma grande mentira. Segundo, você tem de pensar: meu Deus, eu preciso orar por esse pessoal que o diabo pode dispor desse jeito. Que são escravos. E nós temos de aprender o seguinte: Jesus Cristo derrotou Satanás na cruz para a gente derrotá-lo na história. Entendeu? Jesus Cristo derrotou Satanás na cruz para a gente derrotá-lo na história, para a gente dizer não e colocá-lo no lugar dele. Arreda Satanás, sai daqui. Mas a gente não percebe que está sendo atacado. Primeiro, por causa da nossa vaidade. A gente acha que é bonito mesmo. É nada. Só você virou bonito da noite pro dia? Até ontem você era um sujeitinho sem graça, agora você virou bonito da noite pro dia? Você não acha que tem alguma coisa errada? É nada. Isso é ataque. Depois você fica achando que você é o Dom Juan. Que Dom Juan, xará? Que Dom Juan? Se toca. Dom Juan é um sujeito que não se achava. Casanova é um sujeito que não se achava. Você não entende que essa história do Casanova e do Dom Juan é a história da época dos libertinos procurando o verdadeiro amor que nunca se achava? E que a era dos libertinos vai dar lugar à era dos românticos, que voltam à busca do verdadeiro amor idealizado? Está na literatura. São movimentos filosóficos e literários na história da humanidade, dos homens tentando se entender e entender o que está acontecendo conosco. Então, a ideia é você estar sob ataque. Entendeu?
tem de dizer não. Não, isso é ataque do diabo. Eu não estou precisando de nada disso, está tudo muito bem, está tudo muito legal. E isso aqui é o diabo oferecendo todas as riquezas do mundo se eu prostrado adorá-lo. Que foi o que ele fez com Jesus. Tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Tá certo? Não entra nisso. Porque ser salvo é poder dizer não à natureza caída. Paulo disse: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. O que Paulo está dizendo? Por que ele está dizendo para que eu faça isso? Porque eu posso. E por que eu posso? Porque eu tenho poder? Não, porque eu estou fortalecido pelo poder de Cristo. A graça que está em mim, que está em você, permite isso. Permite eu dizer não. Gente, isso é a coisa mais extraordinária da salvação, sabia? Porque permite você voltar a poder dizer não. Isso é que é liberdade. O que é uma pessoa livre? É uma pessoa que finalmente pode de novo poder dizer não àquilo que antes a oprimia e que a aprisionava. Então eu posso dizer não a tudo que tem a ver com a natureza caída. Esse é o segredo. Agora, baseado em que eu digo não? Baseado na fé. O que é fé? É confiança no caráter de Deus. Eu já dei esse exemplo em outras coisas, vou dar de novo, porque esse para mim é o exemplo mais impressionante que tem na Bíblia. Jesus está andando sobre as águas, chama o Pedro disse: ao Senhor manda eu ter contigo. O Senhor diz: vem, e o Pedro sai da água e começa a andar sobre o mar. Sai do barco e começa a andar sobre o mar. O que aconteceu com Pedro na fração de segundos que ele saiu do barco? O que teve de acontecer com Pedro? Ele teve de decidir se verdade era tudo o que ele sabia sobre a água ou verdade era o que ele estava vendo Jesus fazer. Porque tudo que ele sabia sobre a água dizia para ele que a água não sustenta ninguém de pé. Ninguém pode sair do barco como quem vai pisar em terra firme, porque é direto para o fundo. Tá certo? Mas Jesus está andando sobre as águas e está dizendo para ele: vem! Aí ele tem de decidir o que é verdade. É o que eu sei sobre a água ou é o que eu estou vendo Jesus fazer? Esse é o ponto. E eu e você todo dia temos de perguntar o que é verdade. É o que eu estou sentindo ou o que eu estou dizendo que não vai acontecer em nome de Jesus e que eu estou clamando ao Senhor e o Senhor vai me ajudar e vai me socorrer? Eu já fiz várias experiências em relação a essa coisa do poder de Jesus. Você diz experiência? É experiência mesmo. Por quê? Porque houve um período na Igreja de Cristo, recente, que o pessoal falava do diabo que era uma coisa de louco. O tempo todo falando dele, o tempo todo falando dele, o tempo todo falando dele. E falando as coisas que ele fez. Porque ele fez isso, porque ele entrou na brecha, porque ele fez isso, porque ele aquilo, blá, 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 blá. E aí eu comecei a notar o seguinte: quando eu ficava perto dessas rodas aí, ficava em silêncio ouvindo, eu ia percebendo a mudança no clima. O clima ia ficando pesado. O ar ia ficando pesado. E eu percebia, os demônios estão aqui e estão fazendo festa. Porque nós todos aqui estamos exaltando o inimigo. E eu percebia o clima pesado. Aí eu comecei a fazer a experiência.
Aí que experiência que eu fazia? Eu me aproximava da roda e o pessoal começava. E o clima ficando pesado, eu dizia, que nada, o sangue de Jesus Cristo tem poder, porque o sangue de Jesus foi derramado, e Jesus Cristo domina sobre tudo e sobre todos. E eu fui notando que às vezes, que quanto mais eu ia fazendo isso, mais o clima ia ficando leve, e os demônios iam embora. Porque eles não aguentavam a invocação do nome de Jesus. Acredite nisso. Jesus Cristo não é o Senhor porque você acredita nele. Jesus Cristo é o Senhor porque venceu na morte e na ressurreição. Acredite nisso. Quando você disser não, diga não em nome de Jesus. Invoca o nome de Jesus. Clama pelo nome de Jesus. Acredita em Jesus. Acredita em Jesus. O justo vive pela sua fé em Jesus. Agora, nós vivemos numa época psicologizada, psicanalítica, né? Então a gente já sabe tudo. O sujeito é assim porque ele teve trauma Y, ele teve trauma aquilo, ele passou por isso. Quando você passa por isso, você tem aquilo, porque o trauma gera isso, o ofendido vira ofensor, o ferido é babá. Ok. Agora a pergunta é, isso tudo é inexorável? Então nós vivemos num mundo de vítimas e não tem saída a não ser assumir que é vítima e vitimar outros? É isso? Se é isso, esquece esse negócio de pregar o Evangelho. Vai para casa. Curtir o fato de que você foi vitimado e lamentar o fato de que você vai vitimar outras pessoas. Porque você é um escravo desse círculo vicioso. Não! O Senhor Jesus Cristo rompeu a história e quebrou todos os círculos viciosos. O sangue de Jesus Cristo quebrou o poder da malignidade sobre o homem. Todo mundo pode ser salvo e todos podem ser salvos em quaisquer situações, e o Senhor nos ensina e nos torna possível perdoar e ser perdoado, e Ele nos cura. Pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados, bendito seja o nome de Jesus. Não! 1000 vezes não. Nenhum de nós está condenado a círculo vicioso nenhum, porque o Cristo ressuscitou ao terceiro dia e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E nós estamos salvos. Acredite nisso. Com isso eu não estou condenando os terapeutas. Eu acho que a terapia é um dos instrumentos da graça de Deus. Eu só não estou trazendo Freud à categoria de revelação. Porque essa é a diferença. Uma coisa é entender que há ferramentas aqui interessantes para a compreensão do ser humano. Outra coisa é trazer isso à categoria de revelação. Equilíbrio, irmãos, equilíbrio. Não! Jesus Cristo rompeu com todos os círculos viciosos. O sangue de Cristo nos purifica. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Por isso nós podemos dizer não. Nós podemos perdoar e ser perdoados. E nós podemos afirmar acerca de nós as verdades que Deus afirma. Porque nós vivemos sendo incitados a dizer: você não passa de um bandido, você não vale nada, etc, 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 etc. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus.
É verdade. Você já recebeu a glória de Deus? Sim ou não? Então você não carece mais, né? Você já recebeu. Você já recebeu. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você já foi alcançado pela glória de Deus, que é Cristo Jesus morrendo e ressuscitando por você ou não? Você já foi alcançado pela graça de Deus, que é o Espírito Santo vindo morar em você e se tornando um Espírito com o seu, sim ou não? Então você não carece mais, porque você já recebeu. Então, pelo amor de Deus, viva na graça de Deus e na glória de Deus, eu sou. Mas é o fim da picada esse negócio. Esse negócio não para nunca. E aí as pessoas estão o tempo todo se matando, e eu fico dizendo, mas você está se matando por quê? Porque esqueceu quem era. Eu já passei por isso também. Você pensa que eu nunca tentei me matar no sentido psicológico do termo? Claro. Porque o sofrimento faz isso. Todo mundo cansa de sofrer, sabia? Claro que você sabia, né? Você também cansa. Todo mundo cansa de sofrer. E chega uma hora que você, de tanto sofrer, pensa que você é que é culpado por estar sofrendo. Que a culpa é você mesmo. O errado sou eu, só pode ser, não, tudo é comigo, só. Não, não é não. É o sofrimento que a humanidade trouxe para si mesma, mas agora Cristo ressuscitou. Isso, e você, lembre-se, se você não valesse nada, Cristo não subiria a cruz por você. Ou você acha que Cristo morreu por nada? Deus viu em você uma coisa que você não vê. Então, se eu posso te dar uma sugestão, acredite em Deus, que Ele vê mais do que você. Só assim, sem querer te ofender, Deus vê mais que você. E Ele viu em você algo que Ele quis buscar de volta para si. Ele viu em você alguém que Ele quis buscar de volta para si. Não só quis, veio e buscou. Então você não é mais do tipo que carece da glória de Deus. Não é porque você... Sabe por que você não carece mais da glória de Deus? Porque você já recebeu. A glória de Deus é Cristo. É a bondade de Deus encarnada. Você já recebeu. Então, viva a glória de Deus que está em você. E deixa a glória de Deus dar significado para a sua vida. Você pode dizer não a si mesmo. Porque o sangue de Cristo lhe dá esse poder. Entendeu? Ser salvo é poder, portanto, dizer sim à natureza divina. Se eu posso dizer não à natureza caída, eu posso dizer sim à natureza divina. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Aí a gente pensa assim, não, mas não é por obras. Claro que não é por obras. Mas isso aqui você não faz para ser salvo. Isso aqui você faz porque foi salvo. Acredite. Acredite. Comece a procurar nas pessoas o bem e não o mal. Comece a surpreender. Você sabe que uma das coisas que eu aprendi desde cedo, criando as minhas filhas, foi: quando você tiver de disciplinar, discipline, porque o mal precisa ser corrigido. Mas todas as vezes que elas acertarem, celebre. Celebre com elas. Quando você for disciplinar,
seja o mais conciso, o mais rápido e o mais eficaz nisso e o menos contundente possível. Porque é disciplinar, não é se vingar. Então é só disciplinar, é só dizer, ó, isso aqui tem um custo, não pode ser assim. Faça isso quando você estiver calmo e consciente, nunca com raiva, nunca com ira, nunca, porque senão você não se controla, aí você se vinga. Terminou, vai lá e abraça e beija e ponto. Ah não, mas vai ficar sem vergonha? Que ficar sem vergonha? Amor não deixa ninguém sem vergonha. O que deixa as pessoas sem vergonha é a falta de amor, porque aí elas fazem qualquer coisa para receber, inclusive abrir mão da vergonha. Entendeu? Então terminou, corrigiu? Corrigiu. Então vai lá, abraça e diz, pronto, terminou, tá pronto, não vai acontecer mais, vem cá, vamos passear. E quando acertarem, celebre, mas celebre, faz festa, grita, pula, faz festa, eu fazia festa, mandava aplaudir, vamos sair, vamos comemorar, celebre para elas perceberem que você não presta atenção nelas só quando elas erram, que você presta muito mais atenção nelas quando elas acertam, porque errar faz parte da natureza caída, mas acertar faz parte do milagre da graça de Deus. É outra história. E elas vão querer dizer sim à natureza divina, à misericórdia e à bondade. Porque é isso, você pode dizer isso. Acredite, tenha fé, acredite, Jesus está do seu lado. Ele fez uma aliança com você. Invoca o nome dele, ele é o seu Salvador. Ele é o seu Salvador, acredite nisso. Você foi salvo, salva por Ele, Ele é o seu Salvador, invoca o nome dEle, acredite nisso. Quando você entender, perceber que eu tenho de ser misericordioso com alguém, simplesmente decida que você vai ser misericordioso, porque o poder para ser misericordioso já está dentro de você. É o Espírito Santo que habita em você. Acredite nisso. Invoque o nome do Senhor. Acredite, acredite. Isso é que é ser salvo, é acreditar no Senhor. Bom, nós tínhamos ainda muito mais coisas para dizer, mas não tem mais tempo. Então eu vou parar por aqui. Ainda tem mais quantos slides? Deixa eu pôr o óculos, senão não vejo mais nada aqui. Ainda tem, são 33 slides, esse aqui é o número 15. Então, não vai dar mesmo. Mas, eu não sei como resolver isso. Não tenho a menor ideia. Fazer uma segunda parte, talvez, não sei. Esse é o 16º slide. Bom, os próximos, só para vocês, eu vou passar só para vocês verem os próximos. A gente pode mudar de sociedade. Não é mudar a sociedade. Tá lendo aqui? Não está escrito mudar a sociedade. Pode mudar a sociedade também, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de mudar de sociedade. Não mintais uns aos outros, porque já se vos despistes do velho homem. O velho homem é a velha sociedade. É assim, quando você lê no Novo Testamento, principalmente em Paulo, velho homem e novo homem, ele não está falando da pessoa, está falando da comunidade, da sociedade. Então, velho homem é aquela sociedade que você, para viver nela, precisava mentir. E novo homem é aquela sociedade onde não há grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, mas Cristo é tudo em todos.
É uma outra sociedade. Então você agora pode mudar de sociedade. Você não precisa mais fazer parte da sociedade que vive de mentira. Você pode fazer parte da sociedade que vive da verdade de Cristo. Então, lá na velha sociedade, para você sobreviver, você tem de mentir. Na nova sociedade, você não precisa mais. Pelo menos não deveria. É verdade que, lamentavelmente, muito na igreja tem se tornado velha sociedade de novo. E às vezes dá vontade de perguntar aos irmãos e às instituições de que lado que eles estão. É lamentável, mas é verdade. Mas a Bíblia fala de duas sociedades. A velha sociedade, que a Bíblia chama de velho homem, que é marcada pela discriminação, pela mentira, etc. E a nova sociedade, que a Bíblia chama de novo homem, que é marcada pela verdade, pela igualdade entre todos os homens, entre todos os seres humanos, homens e mulheres, sem diferença de gênero, sem segregação de nenhuma natureza. Onde Cristo é tudo em todos. Então, ser salvo é mudar de sociedade. Ser salvo também é mudar a forma de pensar. Que já ressuscitou com Cristo, busca as coisas lá de cima. Então, acima de tudo, irmão e irmã, vigie o seu pensamento. Se eu estiver pensando qualquer coisa que não é do Senhor, cancela. Diz, não vou pensar nisso, em nome de Jesus, isso não pode ocupar meu pensamento. Acredite, Jesus está do seu lado, Ele vai ajudar você. Você já morreu, sua vida está escondida em Cristo. Você não tem mais de pensar com essas categorias. Você sabe, quando eu me converti, a minha casa era um antro de demônios. A minha família estava envolvida com o espiritismo até o fio do cabelo. Na minha casa as panelas voavam, os móveis se moviam sozinhos. Era um inferno. Era um inferno. E os espíritos que apareciam lá em casa eram fortíssimos. Faziam coisas assim assustadoras. Minha mãe, quando estava incorporada, fazia coisas assustadoras. Via coisas assustadoras. E eu me converti. Deus me buscou de um jeito estranho, porque meu pai tinha levado toda a família para dentro da igreja, depois tirou toda a família da igreja e eu saí também. E depois de uns 7 meses que eu estava fora da igreja, todo mundo estava fora, não era só eu, e ele já tinha escorraçado os pastores e tal. Ele era um bom homem, mas era um homem lutando debaixo de toda essa pressão da maldade que todos os seres humanos são obrigados a conviver até que Cristo os restaure. E aí um dia eu estava sentado assistindo TV e eu não gostava de ser atrapalhado quando assistia TV, de jeito nenhum. E meu pai parou e falou para mim se eu não ia entregar um cargo que eu tinha na igreja, porque na igreja que eu me converti, você podia ter um cargo não espiritual mesmo sem ser batizado. Era muito interessante isso, mas você podia, se você não era batizado, que era o meu caso, você só podia ter cargo social, não podia ter cargo espiritual. Eles faziam essa diferença. Hoje eu acho isso uma grande bobagem, mas isso Deus usou para me salvar. E é engraçado, né? Essas coisas engraçadas de Deus. Aí um dia meu pai passa por mim na TV, na casa, eu estava assistindo TV, minha casa era um inferno, tudo quebrado. Onde o diabo domina é o deserto, é o caos. Eu estou lá sentado num banquinho, meu pai tinha perdido já tudo que tinha ganho na vida, e ele parou e falou para mim assim: você já entregou o cargo que você tem na igreja? Eu querendo assistir TV. Eu disse: pai, que cargo? Aquele que você teve lá? Ah, pai, nós já estamos na igreja, fora da igreja faz 7 meses, o senhor já mandou os pastores embora, eles já sabem que nós não estamos mais nesse negócio. Aí meu pai, porque não sei por que cargas d'água, disse assim: não, você tem de ir lá entregar o cargo. Eu falei: pai, não vou entregar cargo nenhum, a gente já está fora da igreja.
Aí meu pai falou assim: você tem de ir lá e você tem de decidir, ou você entrega o cargo ou você volta para a igreja. Naquele momento eu parei, olhei para ele e disse: eu vou voltar para a igreja. Sentei e fui assistir TV. No domingo seguinte eu fui para a igreja, entreguei a vida para Jesus e nunca mais saí de lá, e meu pai me expulsou de casa por causa disso umas 10 vezes. O inferno, que ele ia me buscar pela orelha dentro do culto, era um negócio horrível. Imagina um marmanjo de 12 anos, eu já era enorme com 12 anos, 12 para 13 anos, meu pai entrava no culto, me pegava pela orelha, na frente de todo mundo, igreja cheia, lotada, me pegava pela orelha e vinha me puxando pela orelha e levava até em casa, que dava uns 6 quarteirões. Então, agora isso não era nada perto da opressão que tinha dentro de casa. E os meus pastores eram altamente históricos. Eles não sabiam minimamente me dizer o que estava acontecendo. E eu não conseguia orar. E os demônios me cercavam e ficavam sugerindo as imagens mais abjetas e mais nojentas. E eu não conseguia reagir àquilo, e eu falava com os meus pastores e eles não sabiam. E eu desesperado. Aí um dia, quando eu estava desesperado, lendo a Bíblia feito um doido, lendo tudo que caía na minha mão feito um doido, eu sonhei com Jesus. E Jesus me disse: filho, você não precisa viver isso, ordena, e eles vão embora. Eu disse: mas Jesus, eu não sei. Ele disse: ordena, diz para eles em meu nome para eles irem embora, eles não vão ficar aqui. E eu acordei daquele sonho, era de manhã, e à noite eu fui atormentado de novo, e eu me lembrei do sonho e eu disse: eu vou fazer o que eu sonhei. E eu disse: em nome de Jesus, vão embora, vocês não têm mais autoridade para ficar aqui. E o meu quarto foi: vou! E eu virei do canto e dormi. Você pode mudar de forma de pensar espiritualmente, moralmente, eticamente, porque Jesus Cristo venceu. Entendeu? Porque Jesus Cristo venceu. E eu achei impressionante, depois que eu fui fazer teologia, virei pensador e tal, aí estragou toda a minha fé. Mas aí eu lembrava ainda daqueles encontros com Jesus, em que Jesus dizia: eu já venci por você, ordena, acredite. Então acredite, você pode mudar de forma de pensar, você pode mudar de sociedade, você ressuscitou com Cristo, você não é mais obrigado a ficar pensando o que o diabo quer que você pense. Principalmente aquelas coisas que destroem com você e que destroem com a sua autoimagem e fazem você cooperar com o diabo para destruir você. Ordene, diga não, invoca o nome de Jesus. Ele venceu por nós. É isso que significa ser salvo. E a gente pode mudar a ética da vida, a gente pode escapar do sistema. Não vos conformeis mais com este mundo, com esse sistema, com esse jeito de pensar. Pensa de outro jeito. Aprenda a pensar de outro jeito. Não acha que tudo isso está certo, não está nada certo, está tudo errado. Diga: não penso mais assim, não quero mais pensar assim, não acredito nisso. Está errado. Qual é o texto 17, por favor? Oi? Qual é o versículo 17?
17? Agora como é que eu faço para voltar aqui? Ai, ai. Devia ser esse aqui, mas eu não consigo. Deixa eu ver. Aí tá. Onde é que tá aí? Aqui, né? Aí. Agora vamos ver se é aqui que aperta. Não, aqui. Então. É esse? Ah, foi pra frente. Espera aí que eu vou lá, porque... Vai aqui, espera aí. É esse? Efésios 4:25. Pronto? Então a gente pode escapar do sistema. É só mudar. É um sistema, é um jeito de pensar. Está errado. Está errado. Por exemplo, o que as pessoas definem como prazer está errado. Pensa com outras categorias. O que as pessoas chamam de belo está errado. O que as pessoas chamam de másculo está errado. Tem de escapar desse sistema. A gente pode, agora porque a gente é salvo, a gente tem o poder de encarar a verdade sobre nós mesmos e deixar o Espírito Santo mudar a gente. Porque isso é uma coisa que eu digo para você: só encare a verdade acerca de si na presença de Jesus. Porque Jesus faz você saber a verdade sobre si e dá para você o remédio. Você diz: Senhor, eu não consigo. Ele diz: é verdade, você não consegue, mas agora eu vou conseguir por você. Sem Jesus, você vai pensar que não tem mais saída para você, que você é um condenado. Você não é um condenado mais. Não há mais condenação sobre você. Você não é mais um condenado. Você não precisa se punir. Como tem crente se punindo? Você não precisa se punir. Já tudo que tinha de ser punido em você foi punido na cruz. Você não tem mais de se punir. E você pode tudo aquilo que você precisar para ser aquilo que Jesus quer que você seja. E você pode parar qualquer processo na sua vida. Acredite nisso. Jesus é o seu Salvador. Então, quando você descobrir algo sobre você, você sabe que você pode ter um novo padrão ético-moral, que é o padrão de Jesus. A couraça da justiça é o padrão de Jesus. Pega o padrão de Jesus. Verdade é o que Jesus diz que é verdade. Bem é o que Jesus diz que é bem. Você pode ser agente da paz. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz é levar as boas notícias a todos os seres humanos, que eles podem ter paz consigo mesmo e uns com os outros e, acima de tudo, com Deus. Seja um agente da paz. Você pode voltar a se basear no caráter de Deus, porque fé não é crer no poder de Deus. Crer no poder de Deus é lógica. Deus é poderoso, né? É Deus, só pode ser poderoso. Fé é crer no caráter de Deus. Deus é bom, Deus é galardoador daqueles que o buscam, Deus existe. E Deus, os pensamentos de Deus para conosco são bem e paz. Você pode confiar na graça. Tomar o capacete da salvação é confiar na graça. Deus luta por você. Uma vez estava orando por uma moça
que sofreu intervenções cirúrgicas que eu não aguentaria sofrer mesmo. Teve de fazer transplantes múltiplos. Transplantou vários órgãos. Nos anos que eu vivi perto da família dela, a morte dela foi anunciada várias vezes. E a gente orava e ninguém entendia, porque ela vinha, aquele desespero. E um dia, num desses dias de muito desespero, nós nos reunimos para orar, e aí a pessoa que estava dirigindo pediu que eu orasse, e eu disse: Senhor, o que eu oro aqui? Eu não sei o que orar. E aí eu orei algo que eu nunca tinha passado pela minha cabeça. E eu comecei a dizer: Deus, eu te dou graças, porque eu não sei, nós não sabemos contra o que o Senhor está lutando, mas nós sabemos que o Senhor está lutando por nós. Acredite nisso. Deus está lutando por nós. Deus está lutando por você. Acredite nisso. Você ser salvo é ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito é que ilumina a palavra dele e faz a gente perceber a palavra. E ser guiado pelo Espírito Santo é ser vento. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é você. Deixe-se soprar pelo Espírito de Deus. Acredite, o Espírito de Deus está com você, está assistindo você e está soprando você. Acredite nisso. Isso é que significa ser salvo. Significa ser o vento que o Espírito assopra. O vento que o Espírito produz com o seu sopro. É você. É você. Eu sei que hoje em dia na igreja moderna tem tanta gente especial, os ungidaços de Deus, que o crente comum acha que é a bactéria do excremento do cavalo do bandido, porque os ungidaços é que valem. Deixa eu dizer uma coisa para você: não tem ungidaço nenhum. O único ungidaço que tem é Jesus, e todos nós estamos sob a unção dele. E todos nós somos sacerdotes. Entendeu? Sabe qual é a grande diferença entre mim e você? Nenhuma. Tem diferença nenhuma. Eu estou aqui na minha função e você está na sua, no reino de Deus. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Entendeu? Eu só estou aqui na frente porque essa é a minha função no reino. Só isso. Mas a mesma unção que está em mim está em você. É a unção de Jesus, não é a minha. Você acha que eu tenho unção alguma? Eu não tenho unção nenhuma. Quem tem unção é Jesus. Eu estou debaixo do guarda-chuva dele. Você não está também? Então, você quer sair de debaixo do guarda-chuva dele? Não, né? Nem eu, porque eu não sou bobo. Eu só pareço bobo, mas eu não sou. Não saio debaixo do guarda-chuva dele de jeito nenhum. Ele é que é ungido. Porque a palavra Cristo significa o quê? Ungido. Eu não sou Cristo, você é Cristo? Não, né? Então é ele mesmo. E ser salvo é poder imitar Jesus. Você pode ir em direção a Jesus. Imitar Jesus é imitar Deus. Você pode ir em direção a Jesus. Que o Espírito de Jesus vai dar poder para você ser assim. E o Espírito de Jesus já está em você. E ser crente é rimar com o novo. Não é legal isso? Isso é o mais legal.
Ser cristão é rimar com novo. Por quê? Porque a gente é a gente que nasceu de novo, a gente vive em novidade de vida, a gente serve em novidade de espírito, a gente é nova criatura e a gente vai para o novo céu e nova terra. Não é legal? É isso que você salva. Você salva é rimar com o novo. Se alguém perguntar para você qual é o sinônimo de cristão, você pode dizer novo. Sou nova criatura, nasci de novo, sou nova criatura, ando em novidade de vida, sirvo em novidade de espírito e todas as coisas na minha vida se fizeram novo e eu vou morar no novo céu e na nova terra. Ah, e as misericórdias do Senhor se renovam todo dia. Já tá bom, não tá? Então ser salvo é rimar com o novo. Ser salvo é chamar Deus de Pai. Ser salvo é chamar Deus de Pai. Alguém colocou o versículo errado aí, não é? Não, tá certo? É a oração do Pai Nosso. Era Mateus 6:9, né? Então tá bom. Mas você já sabe então, né? Que mais? Ser salvo é poder chamar os demais filhos de Deus de irmãos. Não é bom olhar para você e dizer, oi irmão, oi irmã? Maravilhoso. Ser salvo é andar em boas obras. Efésios 2:10 e Atos 10:38, como Jesus. Você pode andar em boas obras o tempo todo. Oi? 28, Atos 10:28, é verdade. Aquelas referências da anterior? Qual é o texto bíblico? Qual é? No anterior? Andar em boas obras? Não. Chamar os demais de... É o Pai Nosso, é a oração do Pai Nosso. 9:6. 6:9, né? 6:9. Andar em boas obras? Peraí, gente. Um só, porque diferentemente de Deus eu não consigo ouvir tanta gente ao mesmo tempo. O item 28 é o anterior. Rimar com o novo. Chamar os demais filhos de Deus de irmãos. Tá. É o mesmo, Pai Nosso. Porque é Pai Nosso. Então tem outros filhos. É 9:6, né? 6:9. 9:6 é o errado, é o 6:9. Ser salvo é ser adorador e provocar adoração, que é Mateus 5:16 e João 4:23. Porque a adoração é um estilo de vida que faz a gente viver de acordo com a vontade de Deus e fazer boas obras.
transformar tudo num culto. E aí, o que nós estamos aprendendo? Que é preciso desenvolver a salvação. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Tudo isso que nós falamos aqui é o que é operar a salvação. É eu e você assumirmos quem somos e não aceitarmos ser menos do que somos. E como é que a gente faz isso? Com oração e súplica. Acreditando no Senhor. Deixa eu contar para você um segredo. Você sai daqui e diz, não, então vai ser assim, e aí você vai tropeçar naquilo que você mais temia. E você vai ser tentado a dizer, tá vendo? Não dá certo. Deixa eu te dizer, isso aqui não é mágica não. Isso é um caminho de fé. Isso não é mágica não, não é palavra mágica, não é abracadabra não. Isso é um caminho de fé. É você dizer, você tropeçou, você pede perdão, mas nunca permita que o seu erro defina você. Nunca permita que o seu sofrimento defina você. Quem define você é Jesus. E Ele diz que você é a pessoa que Ele ama. Que Ele morreu por você e ressuscitou por você. E que você nele é mais do que vencedor e mais do que vencedora. Então não aceite. Os irmãos do neopentecostalismo não ensinam você a não aceitar a pobreza. Já viu isso? Não aceite a pobreza, não aceite o fusquinha, não aceite. Então, o princípio do não aceite está certo, só que tinha de ser aplicado para outra coisa. Não aceite ser menos do que aquilo que Cristo conquistou para você como ser humano. Não é ter menos do que você gostaria de ter como ser humano, em termos de riqueza, mas ser menos do que Deus conquistou para você como ser humano. E Deus conquistou para você a possibilidade de ser igual a Ele. Não aceite menos do que isso. Ore, clame, diga a Ele, Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, perscruta-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho direito. Não aceite. Não aceite ser menos do que aquilo que Cristo conquistou para você na cruz. E Cristo conquistou para você na cruz o ser gente como gente deve ser. E gente como gente deve ser é gente como Jesus de Nazaré. Ore. Peça perdão quantas vezes for necessário. E diga, Senhor, eu não vou ficar aqui. Me leva para perto de Ti para ser como o Senhor. Eu sei que o Senhor já venceu e eu acredito no Senhor. Me guia pelo caminho direito. Não desista nunca. Não desista nunca. Deus vai te dar vitória. E eu não estou dizendo isso como essa coisa do pregador da prosperidade que fica dizendo, se você tiver fé vai aparecer o carro 0 quilômetro. Não, eu sei disso, eu sei de onde Jesus me tirou e sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei disso. Acredite.
E eu me lembro, eu estava na missão, os Jovens da Verdade, e um irmão começou a me acusar de que eu tinha feito uma grande besteira, que eu era um hipócrita. E eu dizia, tá bom, mas o que foi que eu fiz? E ele nunca falava. E ele dizia, se você for salvo, todo mundo vai ser. Eu falei, bom, isso é verdade. Isso aí, isso é verdade. Mas o que foi que eu fiz? Do que você está me acusando? Ele dizia, você sabe. Você é um sem vergonha. Eu dizia, tá, mas o que é que eu fiz que você está me acusando? Você sabe, você é um safado, um sem vergonha. Se você for salvo, todo mundo vai ser salvo. E aquilo foi me oprimindo. Porque ele nunca dizia, mas me achincalhava na frente de todo mundo. Aí um dia eu orei a Deus desesperado, falei, Deus, eu não aguento mais. E eu entendi que o Senhor estava me dizendo, esquece, seja o que for, eu vou tratar na sua vida. E da próxima vez que ele vier falar com você, diga para ele, não precisa mais me dizer. Porque seja o que for, o Senhor vai ver e vai me guiar pelo caminho da santidade. Acredite nisso. Sonda-me, ó Deus. Eu gosto desse texto, porque esse texto não diz assim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, escruta-me, conhece os meus pensamentos e revela-me o caminho mau. Não. O texto diz, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho direito. O Senhor não veio informar você dos seus pecados, veio informar-nos do seu perdão e da santidade que Ele vai produzir no nosso coração, porque foi isso que Ele disse em Ezequiel 36, eu vou trocar o coração de pedra de vocês por um coração de carne, e eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês, e eu vou escrever as minhas leis no coração de vocês. É o Senhor que nos guia pelo caminho direito. Ore com essa certeza de que Ele nos toma pela mão e nos leva pelo caminho direito. Isso é ser salvo. Que Deus nos abençoe. Obrigado, desculpe ter tomado tanto tempo.